bem-vindo a um tutorial de como utilizar o Power BI na perspectiva de um usuário de dashboard. Dashboard é o nome dado para o relatório do Power BI. O Power BI é uma poderosa ferramenta de análise de dados da Microsoft que permite criar relatórios e painéis de controle. Nesse vídeo, a gente vai abordar os principais pontos e usabilidade da ferramenta. Importante a gente destacar que o material que está sendo compartilhado aqui, as informações são totalmente reais, um cenário prático, mas são obtidas de fontes públicas, né? Tribunal de Contas e os próprios órgãos municipais compartilharam uma camada aí de informação bem detalhada para que possa ser demonstrado aí o poder da ferramenta. É um dashboard, né? Uma tela totalmente customizada, onde, de acordo com a demanda da empresa, vai ser possível colocar e retirar informações para que os usuários, né, quem o objetivo é receber essas informações e colher nessas informações valor para utilizar na decisão estratégica, utilize-se para essa finalidade. Nesse caso aqui, ele vem apresentando uma fonte, né, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos falando de um relatório de receita municipal. Então, logo no início, você pode fazer uma seleção, ou seja, já vem um campo aqui. Reparem que ao selecionar qualquer outro campo aqui, todos os painéis, todas as informações são alteradas. Então, vou mudar aqui para um outro município. Se eu alterar o ano, né? Então, alterei o ano. Nesse exemplo, alguns municípios têm entidades públicas vinculadas, né? Então eu posso ver todos, posso ver somente uma, ele mostra a informação dessa, somente a outra, claro, as duas, né? Então vamos dar um exemplo. O município selecionado, o exercício selecionado, vou colocar algo mais recente aqui, 2023, e deixar todos. Ao fazer essa primeira seleção nesse modelo aqui de apresentação, ele já vai atualizar o valor total, como estamos falando de receita, valor total recolhido, né? Não tem nessa informação, mas poderíamos colocar a data limite aqui de quanto essa informação foi recebida. Aproveito até essa oportunidade para fazer um adendo. O Power BI permite que você acesse bancos de dados, planilhas, né? E obtenha essa informação e pode ser agendado a sua atualização, ou seja, eu posso pegar uma informação agora, daqui a alguns minutos, como ele está acessando uma fonte de dados, eu não preciso manualmente alterar isso. Ele mesmo pode agendar de hora em hora essa consulta na fonte de dados e atualizar esse relatório. Do mesmo jeito que ele vai atualizar quando eu faço uma seleção, ele vai atualizar só pelo próprio processo de atualização da minha tela. Esse caso aqui de receita, então tenho interesse em saber quanto dessa receita aqui foi obtida através de impostos. Se eu clicar no relatório, ele faz a seleção para os demais itens também, não é só esses campos iniciais aqui não. Os próprios gráficos também são interativos. Então todos os gráficos dessa tela que a gente está vendo, ao ser selecionado, eles vão ter influência direta. Então eu tenho um interesse especial, nesse caso aqui, de ver um recurso, né, uma entrada, né, uma receita relativo à saúde. Então, eu vou escolher nesse painel da esquerda, repara que eu tenho a opção de saúde, saúde geral, vai depender do contexto da empresa. Nesse caso aqui, um órgão público, então vai ter uma variação ampla aqui. Então, eu quero saber quanto desse saúde. Não é só essa saúde que eu quero ver. Quero ver vários itens da saúde. Então, eu seguro a tecla Ctrl e clico no segundo item. Então, eu estou querendo ver 2 itens da saúde, né? Então, posso escolher apenas um e ele vai colorir esse um e os demais ele vai manter colorido o que são itens que participam das duas visualizações. E nesse caso aqui dessa tabela, ele vai atualizar os dados dessa tabela, tanto na lista quanto nos valores. Então, eu posso clicar aqui nessa primeira saúde aqui, vou clicar nessa segunda saúde com Ctrl selecionado, eu vi que tinha mais uma na outra página, segurei o Ctrl novamente, selecionei a terceira. Então, com base nas 3 seleções, eu vejo um resultado já. Quero saber detalhes desse resultado, eu deixo o meu mouse em cima.
transferência da União e de suas entidades. Ele vai mostrar ali tanto o valor quanto o percentual dessas duas, tanto dessa fatia do gráfico de pizza, quanto da parte que está colorida, né? Então eu tenho 18% do total vai estar vinculada a essa transferência da União e de suas entidades, e eu vou ter 3,69% dessa opção são itens que são em consonância aqui com a saúde dessas 3 itens que eu selecionei na categoria aqui de baixo. Tendo filtrado esses dois, eu achei o que eu precisava. Vou ver uma lista de dados aqui. Então, eu quero ver no detalhe o que são esses valores. Então, eu vou clicar num determinado aqui qualquer desses dados com o botão direito, mostrar o ponto de dados como uma tabela. Cliquei. Ele vai trazer aqui uma lista, nesse caso uma lista com um único item, transferência de recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, fundo a fundo, o valor, onde foi obtida essa informação, qual é o município aqui. Os campos aqui são proporcionais ao conteúdo que foi disponibilizado do banco de dados, da planilha. Então ele vai trazer todas as informações pertinentes àquele valor. Volto para o gráfico como a gente estava. E poderia fazer um outro filtro. Vamos para a próxima página. Repare aqui embaixo, tem opção de páginas, né? Nesse caso, ele está desenhado dessa forma, com campos de seleção, campo de valor total. Claro, se eu clicar nesse valor aqui de baixo, ele vai tanto colocar aqui pela interatividade dos dados, o valor total foi alterado pela seleção, e a origem dessa informação, os detalhes dessa informação vão ser aplicados nos gráficos. Então, esse valor dessa transferência, ela está associada a uma fonte de uma transferência de outras instituições públicas, né? E a categoria que ele foi enquadrado aqui foi a educação, Fundeb nesse caso aqui, recurso próprio. Essas nomenclaturas todas são devido ao material, ao conteúdo que está aqui. Para cada empresa, as necessidades são diferentes, os gráficos serão diferentes, a forma de abordar esses dados da mesma forma. Então, vou para a próxima tela. Na próxima tela, por uma questão de demanda, o padrão da identificação é a mesma. Repare que teve uma informação extra aqui, que quanto às despesa municipal, ela está associada a uma origem da verba, né? Então, ou seja, você pode fazer a interação tanto dos dados de uma saída, quanto de um recebimento, quanto de um estoque. Você pode juntar conteúdo de origens distintas, desde que esses conteúdos se comuniquem do ponto de vista da informação ali apresentada, elas tenham similaridade. Então, pode ter um sistema de emissão de nota fiscal, um sistema de estoque, um sistema de prospecção de cliente. Então, você pode ter isso em planilhas separadas. Se você informar na sua emissão de nota que aquela emissão de nota é em relação a uma oportunidade do cliente que você já tinha na planilha de clientes em prospecção, ele vai conseguir dizer, olha, teve uma conversão, saiu essa informação dessa primeira planilha e foi para uma segunda. Ele consegue fazer o link entre dados de planilhas distintas. Então, vamos dar uma trabalhada nesses dados aqui. Já estabeleci aqui um município, um exercício, deixei todas as entidades públicas, vi aqui uma despesa total. Então, quanto desse gasto, né, dessa despesa, tem a ver com benefícios e salários. Cliquei aqui. Opa, ele já identificou aqui, ó, modalidade da contratação. Por ser benefícios e salários, ele já considerou aqui como outros. Então eu vou contratar serviço. Já fatiou aqui do montante total de 133 milhões. Ele já separou aqui quanto cada fatia está associada. Repare que até esse azul grande, né, que seriam os outros, tem sua similaridade. Então, eu vou segurar o Ctrl e clicar nesse azul pequeno. Por curiosidade, para saber, está aqui do lado esquerdo, trouxe os dados, trouxe a origem. Esse maior valor aqui, vou clicar com o botão direito nele, mostrar o ponto de dados como uma tabela. Aqui ele vai explodir
todas as informações. Reparem que aqui, desde valores pequenos até os maiores valores que justificaram aquele montante total. Então, os dados que são devolvidos aqui são fruto da planilha, do banco de dados original. Então, nesse caso aqui, ó, ele mostra o empenho, que é uma espécie de pedido de compra, né? Com a numeração, quem é que foi o objeto aí do fornecimento, o fundo do governo que foi utilizado, subdivisões desse fundo, né, vamos chamar aqui de secretarias e daqui de subsecretarias, né, poderia ser alterado. A questão de deixar os mesmos campos aqui da origem da informação é mais no aspecto da previsibilidade. Nesse caso aqui, a gente precisava achar onde a informação estava pública para ficar claro que não é uma informação criada, é uma informação que foi publicada. Então, era interessante que se fizesse dessa forma, mas ele é moldado, né? Pode ser modificado. Qual é o programa relacionado àquele gasto, né? Do planejamento desse governo? E a ação, que é um grupo de ações aí que o governo planejou para fazer essa aquisição. Fonte desse recurso, entre várias outras informações, parte dessas informações estavam lá, parte vem no detalhamento aqui. Então, posso ver até o histórico aqui, despesa com acertos legais referente à guia de recolhimento social. Então, ele faz a junção de alguns dados para depois abrir somente o que você precisa. Então, você não precisa ficar toda vez entrando numa planilha longa para filtrar. Você pode ter isso de forma visual. Continuando, vou passar as demais páginas um pouquinho mais rápido para mostrar mais exemplos dos relatórios do que a forma de filtrar. A forma de filtrar, acredito que já está bem satisfatória. Então, quanto à parte de salário, ele vai separar pelas secretarias aqui para fazer o filtro. Então, mais uma vez, um gráfico de pizza com o quantitativo, com o percentual, caso eu mantenha o mouse um tempo em cima, com o filtro em uma tabela, né? Como na tela anterior, só que exemplificando uma informação um pouquinho mais focada, né? Ou seja, baseado na mesma informação, consigo dar uma roupagem diferente das informações. Próxima página já entra no quesito salário, né? Então, posso separar aqui e buscar por uma demanda bem específica, né? Aqui um organograma, vamos dar esse exemplo, como foi dado. Então, eu quero saber algo específico. Então, ele vai trazendo e listando aqui todas as informações. Apesar das informações aqui apresentadas, elas não estarem aderentes à LGPD, a gente fez questão de fazer um trabalho de ocultar parte das informações para que não fiquem em desacordo com a legislação, tá bom? Tiro o filtro, vejo isso conforme função, conforme o vínculo empregatício, né? Então, vou pegar exemplo aqui, servidores com característica jurídica de CLT. Seleciono um, seleciono o segundo, deixar o mouse em cima só para ele abrir, porque o nome ficou bem comprido. Então, 2 aqui, tem uma listagem, né? Então, posso ver detalhes. Como é que eu veria isso se eu não tivesse uma ferramenta para analisar onde está distribuído todos esses? Então, tudo isso está bem enumerado aqui, onde está com relação às funções, né? Então, ele vai dar nesse gráfico aqui uma ideia de proporção, né? Permitir aí fazer um filtro, né? Aqui em quantitativos, né? Financeiro, como eu expliquei, a distribuição das informações aqui são focadas para a demanda que foi solicitada, tá bom? Seguindo a próxima página, aqui ele fala das compras e contratos municipais. Então, da mesma forma, ele já traz um filtro do total, traz aqui a mesma estrutura de dados, né, a visualização é a mesma, porém a informação que está sendo apresentada aqui já é diferente. Então, no mesmo visual, você pode obter outras informações, até para você chegar no detalhamento. Vamos lá, tentar ser só um pouquinho mais ágil para ver todo o potencial aqui dessas informações. Então, fez uma seleção, ele vai fazer os demais filtros como os demais, né, outros relatórios, o total vai modificar. É importante frisar que cor, fonte, os aspectos visuais,
eles todos são modificáveis. Para demanda, conforme a demanda é feito uma roupagem diferente. Então, esse determinada empresa aqui, quanto ela vendeu, botão direito, ponto de dados, e ele vai listar aqui todos os processos, na verdade, todos os pagamentos que estavam previstos aqui. Então, não vou entrar no detalhe dos dados, a importância aqui é entender como pode ser feito. Então, aqui tem uma lista. Se aqui o nome ficou pequeno, pode ser visto aqui, do lado direito, né? Pode ser paginado, pode ser reduzido esses nomes, né? Como são muitas opções e nomes padrões, foi mantido os nomes originais, mas pode ser modificado os nomes. Então, quero saber sobre material de educação, educativo e esportivo. Cliquei nele, repara aqui, ó, que é uma linha bem fina desse gráfico. E ele vai trazer um resultado também aqui, ó, bem pequeno nos outros gráficos. Mas na hora ele já vai trazer do lado esquerdo aqui o detalhamento. Então, esse valor aqui de 36 mil, botão direito, ponto de dados, ó, foi um único processo, uma única aquisição, né, em março, que justificou esse custo. Foi da educação infantil. Não vou estender aqui a detalhe dos gráficos, que não é esse o objetivo. Seguindo para a próxima página, aqui licitações municipais. Esse é outro dado legal para mostrar como você pode juntar informações vindas de locais distintos, né? Então, por exemplo, aqui 2023, vamos pegar 2022, é mais interessante para a gente ver. Ele vai trazer aqui uma lista de processos com informação do número desse processo, com o valor de cada um desse processo. No ponto de vista dessa demanda, né, de governo, de modo geral, quando você faz um processo de licitação, não necessariamente você vai comprar tudo de uma vez, mas ele demonstra aqui o valor homologado, ou seja, o todo, e ele mostra aqui, ele faz um cálculo, é isso que é legal. Essa informação não está de forma sintetizada, ela está de forma espalhada dentro do controle. E o Power BI ele tem esse objetivo de trazer tudo para o mesmo local, te permitir de forma fácil identificar esses dados. Nessa tela é interessante perceber que ele consegue fazer, além dos filtros que já estávamos falando, ele faz cálculos baseado na demanda, né? Na sua demanda ao tirar o relatório, visualizar aquele relatório. Então você tem aqui um determinado processo que gerou aí uma homologação de valor. Essa homologação de valor trouxe um resultado do quanto de fato já foi gasto, né? Então, essa informação estava em um determinado local, essa informação estava em outro, e aí foi possível fazer o comparativo, trazendo até um cálculo, né? Aqui é literalmente um cálculo que o sistema fez. Então, qual é o percentual de consumo? Dos 16 milhões, 5 milhões foram consumidos, 34%. E ele vai fazer isso para todos, né? 33, 61, 34, 60. E aí, para todos os demais. Eu quero saber algo bem específico sobre concorrências, né? Então, as concorrências aqui, o valor delas estão somando, né? Quanto foi consumido. Então, esses três aqui são, de fato, o gasto. Olha, teve esse daqui que só consumiu 5%, esses outros dois, 60, 67 cada um. Tinha para mostrar de como a ferramenta funciona e a aplicabilidade, nesse caso, para um cenário de um órgão público, é essa. É importante lembrar que as fontes de dados podem ser variadas. A informação e a forma que ela está sendo apresentada é conforme a demanda. Então, é um relatório totalmente interativo e você pode, nesse caso, tirar o benefício de ter a ferramenta do seu lado para fazer uma boa gestão dos números. Todas essas informações, reforçando, são informações públicas. Num processo onde as informações aqui vão ser privadas de uma determinada empresa, com toda certeza elas não serão apresentadas de forma pública, muito menos em um vídeo como esse, tá bom?
A utilização do relatório e a melhor forma de você ver os dados vão estar muito mais associada ao quanto você tem o hábito de utilizá-lo. Ele tem todos esses painéis que a gente estava visualizando, eles não são modificáveis ou perdidos. O clique indevido em nenhuma das áreas vai estragar o relatório. Então, você tem a segurança de que aquele relatório é aquele relatório e não tem forma de quebrar a ferramenta. Então, explorar as opções, avaliar cada uma delas é a melhor forma de você perceber a melhor didática, a melhor forma de utilização dessa ferramenta, tá bom? Muito obrigado, espero ter sido bem claro aí na explanação. E se tiver alguma dúvida, estou à disposição para retirar, tá bom? Muito obrigado.